Bem, mas hoje nós estamos aqui reunidos também em nome do Senhor. Eu creio que Deus já tem falado conosco nesta manhã por meio das orações, por meio dos louvores, por meio da intercessão que fizemos uns pelos outros. E agora Ele quer falar ao nosso coração por meio da palavra, né? E esse é um momento extremamente importante também do nosso culto ao Senhor. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Números capítulo 11. Números capítulo 11. Nós cantamos aqui Te Agradeço, né? Fazia tempo que a gente não cantava Te Agradeço. Talvez porque o nosso coração estivesse vivendo momentos de ingratidão. E aí a gente talvez olhe e fale: mas cantar Eu Te Agradeço parece ser tão falso, pastor. Pode ser. Porém, a gente precisa entender uma coisa. E hoje a gente vai ministrar um pouquinho sobre essa questão, né, de gratidão, ingratidão. Eu quero falar com vocês hoje sobre as queixas de um povo abençoado, as reclamações de um povo abençoado, a murmuração de um povo abençoado. Aí a gente fala: misericórdia, eu vou embora. Vai não, fica aí, que você pode se encontrar nessa palavra como também me encontrei, né? Nós temos aqui num contexto, irmãos, um povo que havia vivido 450 anos de escravidão no Egito. Um povo que nunca soube o que é ser livre. Um povo que nasceu escravo, viveu escravo, morreu uma geração, nasceu outra, morreu outra geração e outra, e assim foi, por 400 e tantos anos. Esse povo nunca soube o que era ser livre. Eles clamavam por liberdade, porque viviam opressão, medo, sobrecarga, e aí eles clamavam a Deus para que aquilo um dia terminasse. Deus ouviu, levantou um homem chamado Moisés, que foi tirado daquele povo, foi levado para o deserto, teve o chamado e tudo, voltou, tirou o povo do deserto, depois de uma luta intensa ali, né, com o faraó. Vai, vou liberar, depois eu mudo de ideia. Aí depois a praga vem, aí ele muda de ideia de novo, pede para Moisés interceder, e ele vai mudando de ideia constantemente. Até que esse povo já saiu do Egito, está no deserto, atravessando o deserto para chegar à terra prometida. Só que o deserto é o lugar de provação. O lugar é o deserto onde o Senhor nos chama para revelar realmente o que está escondido na motivação do nosso coração. E esse povo, né, aqui nós vamos falar aqui do capítulo 11 e 12. Tem 3 queixas, pelo menos aqui, tem 3 grandes queixas, ou reclamações, ou murmurações, né, desse povo. Do verso 1 ao verso 3, o povo reclama da situação na qual eles se encontravam. O povo começou a reclamar da sua situação ao Senhor, e o Senhor ouviu o que eles diziam, e então a ira do Senhor se acendeu, e Ele enviou fogo, que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. É interessante como muitas vezes a gente para observar a nossa vida e nós só conseguimos enxergar as coisas ruins. A gente olha para a situação na qual a gente se encontra e aí começa a reclamar. Porque está chovendo, aí reclama porque está chovendo. Porque está sol demais, então a gente reclama porque está sol demais. Eu tenho que trabalhar hoje, eu reclamo porque eu tenho que trabalhar, e o outro reclama porque está desempregado. Eu reclamo porque eu queria ir a um determinado lugar, mas eu não posso. Talvez porque eu estou com preguiça. Eu até queria ir, mas eu estou com uma preguiça, eu não vou não. Tipo reunião numa sexta-feira à noite, fala assim: eu estou com preguiça, hoje não vou não, estou cansado. E outros que gostariam de vir, por limitações físicas ou de saúde, não podem. E aí reclama porque não pode. Eu queria ir, mas eu não posso. E aí reclama. Nós reclamamos porque pessoas morrem,
Nós reclamamos porque, às vezes, uma mulher chega, né, uma adolescente, eu estou grávida, é uma vida que vai nascer, e a gente reclama por causa da vida que vai nascer. E não realmente entendemos a circunstância na qual nos encontramos. Isso acontece por causa de uma coisa muito interessante, chamada ingratidão. A ingratidão, irmãos, ela é fruto do pecado. Ela não é o pecado, ela é fruto do pecado, ela é consequência do pecado. Um coração ingrato é um coração que tem vivido sob o poder do pecado e não consegue enxergar as maravilhas de Deus na sua vida. Esse povo aqui, você já parou para pensar? 400 e tantos anos de escravidão, nunca souberam o que era ser livre. Agora que eles são livres, eles reclamam da situação de estar livre. Nossa, mas está calor no deserto. Ah, mas está frio. Só que, durante o dia, Deus estava guardando eles na nuvem, para que o sol não os queimasse. E à noite Deus os guardava numa coluna de fogo para aquecê-los no frio do deserto. O deserto é um negócio louco, irmãos. É um lugar onde a temperatura de dia pode bater 50 graus. E à noite pode bater menos 20. E Deus cuidava tanto de dia quanto à noite. Deus protegia, Deus não permitiu que as sandálias deles se desgastassem, as suas roupas não se desgastassem. Deus estava conduzindo este povo. E o que eles começam a fazer? A reclamar. Você já reclamou, irmão? Seja sincero com você, né? Você tem reclamado da sua vida, da situação que você se encontra? De forma que você não consegue enxergar a bênção de Deus na sua vida? Às vezes a gente fala assim, pastor, mas como é que eu vou reclamar de ter perdido um ente querido? Nós precisamos entender que a vida, ela é um ciclo, irmãos. Nós nascemos, vivemos e vamos morrer. Todos nós vamos morrer. E quando a morte chega para nós, né, ou para um ente querido nosso, para alguém que nós conhecemos ou um amigo, nós precisamos ser gratos a Deus por ter conhecido essa pessoa, por ter podido fazer parte da vida dela e dela ter feito parte da nossa vida, por poder ter marcado a vida dessa pessoa ou ela ter marcado a nossa vida. Porque se nós sentimos saudade dessa pessoa é porque ela foi importante para nós e nós para elas. Né? Às vezes as pessoas falam, mas como é que Jó pode ter sido agradecido por ter perdido os 10 filhos? Mesmo que Deus tenha dado outros filhos depois. Porque ele não perdeu os filhos. Se você entender realmente a história do Jó, ele não perdeu os filhos. Quando nós criamos os nossos filhos debaixo da direção de Deus, nós entendemos que antes de ser nossos filhos, eles são filhos de Deus. E quando eles saem do nosso cuidado, eles voltam para o cuidado do Pai. Eles voltam para casa. Então Jó não perdeu 10 filhos. Os 10 filhos voltaram para a presença de Deus. E Jó recebeu outros filhos para cuidar, para instruir, para marcar a vida deles com instrução, com amor, com disciplina. Então, em todas as situações, nós precisamos encontrar motivos de gratidão. Mesmo em meio à pandemia, nós encontramos muitos motivos de gratidão. E nós precisamos ter os olhos voltados para o Senhor. Um coração que está vivendo direcionado pelo Espírito Santo é um coração agradecido. Ele sabe agradecer mesmo no meio das dificuldades. As lutas e as dificuldades, irmão, não são para destruir a gente, mas é para nos fortalecer, para nos levar para mais perto de Deus, é para moldar o nosso caráter, é para mudar a nossa forma de pensar, é para provar onde é que está a nossa motivação. Está naquilo que eu entendia como ser bênção? E quando eu não tenho aquele bem material, ou aquela pessoa, ou aquela situação, eu começo a murmurar e a reclamar? A murmuração e a reclamação, irmãos, eles atraem a ira de Deus. Se nós vemos aqui, nessa primeira parte, o povo começou a reclamar da situação que eles estavam vivendo.
e acendeu-se a ira do Senhor sobre eles. Uma parte do povo foi queimada, aqueles que moravam já nas extremidades foi destruída, foi consumida pelo fogo. Porque o fogo, ele tem esse poder de purificar, de consumir. Mas à medida que o povo clamou, o povo pediu a Moisés que intercedesse, Moisés orou e o fogo foi aplacado. Uma vez que esse fogo foi aplacado, a gente para e pensa, não, o povo agora entendeu, que não deve reclamar da situação em que eles estão, porque eles estão muito melhores agora do que viveram anteriormente. Hoje eles não são oprimidos, como viviam oprimidos no Egito. Agora eles têm uma liberdade, estão caminhando, estão rumo a uma terra prometida, uma terra boa, que mana leite e mel, para viver as bênçãos de Deus. Mas essa é a primeira reclamação que eu gostaria de destacar com os irmãos, As queixas de um povo abençoado. O povo estava recebendo bênção de Deus, sendo cuidado por Deus, e começa a reclamar da sua situação. Uma vez que Deus manifesta a sua disciplina, o povo ora, pede a Moisés que interceda, e aquela disciplina ela é aplacada. E a gente entende o quê? Agora o povo vai se conduzir, vai caminhar sem reclamar. Porém, aí vem a segunda queixa, que vai aí a partir do verso 4, ela vai até, deixa me ver aqui, até o verso 17. Não, 17? Até o verso 15. E aí o povo começa a fazer o quê? Por que o povo começa a reclamar? Uma vez que eles já passaram por uma primeira disciplina, alguns já morreram. Temos que tomar cuidado com as nossas companhias. Já diz a palavra do Senhor que as más companhias corrompem os bons costumes. A palavra do Senhor no verso 4 diz assim, então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Quando o povo saiu do Egito, irmãos, não saíram só os hebreus, mas outros povos estrangeiros aproveitaram a deixa e vamos embora, já que o povo está indo, a gente vai junto. Já que o povo de Deus está sendo dispensado da escravidão para uma terra boa, uma grande parte de pessoas que não eram hebreus também seguiram. E o que isso nos diz? Que nós como cristãos, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque nós somos chamados para ser sal e luz, não é verdade? Ou seja, nós somos chamados para ser influenciadores no mundo. Quando a luz chega no meio das trevas, as trevas são dissipadas. Não é verdade? O problema é quando a gente começa a se relacionar com as trevas e a nossa luz vai apagando. E aí nós nos tornamos trevas, nos tornamos escuridão. Por quê? Porque nós nos deixamos ser influenciados por pessoas que não conhecem a Deus. E aí essas pessoas começam o quê? A reclamar. Estão reclamando porque estavam sentindo saudade, desejo do que eles viviam lá no Egito. E quando você anda muito tempo com uma pessoa que só reclama, o que acontece com você? Você vai começar a reclamar também. Se você anda com pessoa chata, você vai ficar chato igual ela. Uma pessoa que só vive murmurando, reclamando, nada tá bom, essa comida aqui não tá boa, tá sem sal, tá salgada, tá fria, tá quente, tá insossa, tá queimada, tá crua. Que agora a reclamação era por causa da comida, Primeiro era a situação, éramos escravos e agora somos livres. E aí a ingratidão do meu coração me leva a questionar e a reclamar. Quando eu compreendo isso, eu começo a caminhar com gente que só reclama. E aí já tem um desejo no meu coração de reclamar. E mesmo sabendo que Deus ele vem com juízo, vai falar assim, vamos reclamar um monte de gente, quem sabe, E aí começamos a reclamar e a murmurar, porque somos influenciados. Quantas vezes nós caminhamos com pessoas que não conhecem a Deus?
E essas pessoas começam a ter uma influência na nossa vida negativa, transformando você numa pessoa resmungona, chata, fica murmurando, reclamando, nada tá bom. E as pessoas percebem quando você muda. De repente você é de um jeito, e a gente sabe como uns e outros são, né? Nós conhecemos um pouco de cada um. E aí, de repente, essa irmã começa, né, tá reclamando de tudo. Reclama da palavra, reclama dos louvores, reclama da oração. Fala, irmão, o que está acontecendo com você? Por onde você anda? Não é na presença de Deus. Porque você está agindo como uma pessoa que vive sob o poder e a influência do pecado. Porque assim como a ingratidão ela é uma consequência do pecado, esse desejo de reclamar, essa continuidade de ingratidão que nós vemos aqui, porque eles recebiam alimento. E a gente pode falar de repente assim, mas tadinho, eles estão reclamando porque eles não têm alimento, hein? A palavra do Senhor fala aqui do maná, a provisão, Deus estava provendo a eles. Do verso 7 até o verso 9, Deus está mostrando para nós, olha, esse povo estava sendo provido, eles estavam recebendo alimento todos os dias. E esse alimento servia para eles comerem, servia para fazer bolo, servia para fazer farinha. Ele tinha um gosto mais ou menos como uma massa folheada, assada com azeite. Então não era coisa ruim. Deus estava dando o alimento para suprir a necessidade desse povo. Mas, sabe aquela questão assim? Dificilmente a gente está satisfeito com as coisas que Deus nos dá, não é? A gente vive uma vida, muitas vezes, irmãos, de insatisfação. E não é porque Deus não dá, Deus dá. Mas nós queríamos mais, nós queríamos de outro jeito, nós queríamos ser abençoados de outra forma. E aí a gente começa a murmurar. Aí Deus te dá um carro, aí você naquele momento está bem com o carro, mas depois você fica reclamando, porque eu não quero mais esse que eu queria um outro carro. Deus te dá um emprego, aí você reclama daqui 2, 3 meses, está reclamando do chefe que não presta, do colega do trabalho que também não é bom. E o que você está fazendo no seu trabalho para isso mudar? E o que você está fazendo da sua vida para não viver esse tipo de sentimento no seu coração? O que você está fazendo que você foi chamado para ser luz e você está se tornando trevas? Nós muitas vezes, querido, a gente vive muitas vezes, irmãos, sem desfrutar, sem aproveitar das bênçãos de Deus na nossa vida. Porque a gente fica pensando naquilo que a gente não tem, fica desejando coisas que a gente não tem, e não aproveita aquilo que o Senhor nos abençoa. E aí a gente não consegue ter um coração agradecido a Deus, porque nós vivemos o fruto do pecado, da ingratidão, por aquilo que nós não temos, e muitas vezes você nunca vai ter. Porque talvez isso não seja propósito de Deus na sua vida. Às vezes a gente fica reclamando, olha, né? Essa semana eu estava olhando lá os jogadores de futebol, né? Essas transferências enormes, exorbitantes que existem no futebol. Enquanto eu assistia o jornal, eu estava vendo no celular ali um rapaz lá que foi chamado para um time, e ele falou assim, olha, eu estou esperando uma proposta realmente séria desse time para poder ir jogar nele, né? E a proposta do time era de um salário de 1,5 milhão para o cara vir jogar bola. E o cara falou assim, olha, eu estou esperando uma proposta séria de vocês para jogar. Eu falei, ué, o salário de 1,5 milhão não é uma proposta séria? Eu não estou entendendo. E ao mesmo tempo que eu estava lendo essa reportagem, eu estava vendo a reportagem que estava passando no jornal, falando de uma mulher que estava lá, né, pedindo a Deus, agradecendo porque tinha caído lá o auxílio emergencial, e ela pôde no mercado comprar meia dúzia de alimentos, porque ela não tinha o que comer naquele dia. Eu falo, Senhor, que proposta séria que esse cara está querendo?
Não estou entendendo. Tem gente que não tem o que comer e o cara para jogar bola quer uma proposta séria, porque 1,5 milhão de salário por mês não é uma proposta séria para ele. Você entende o que eu estou falando, meu irmão, minha irmã? Nós temos, Deus tem abençoado, Deus tem provido, Deus tem conduzido, Deus tem protegido. Tem faltado alimento na sua mesa? Não tem. Eu tenho certeza que não tem. Porque o Senhor, Ele proveu o alimento no nosso lar. Às vezes a gente é orgulhoso, a gente não quer nem pedir, a gente não fala nada, né? Mas Deus toca o coração de pessoas que aparecem do nada, nem sabia da sua situação, e fala, vim trazer aqui uma cesta básica, vim trazer aqui um valor em dinheiro que Deus me abençoou, vim trazer uma oferta para você, né? Estava vindo aqui para orar com o irmão, com a irmã, passei na padaria lá, comprei uns pães ali, um queijo, um presunto, para a gente tomar um café da tarde. E aí naquela hora você agradece a Deus lá no seu coração orgulhoso, você fala assim, Senhor, eu endureci porque eu não queria nem falar para ninguém, mas o Senhor conhece a minha necessidade. E esse povo estava sendo abençoado, mas mesmo assim reclamava, porque estava sendo influenciado. Toma cuidado com as suas companhias, meu irmão, minha irmã. Toma cuidado com aqueles com quem você anda. Se essa pessoa não te leva para mais perto de Deus e você não está conseguindo levar ela para mais perto de Deus, repense essa amizade. Busque mais intensamente a Deus. Mas não é só isso, irmãos. Nós que somos chamados para conduzir pessoas a Deus, muitas vezes nos sentimos sobrecarregados. E foi isso que aconteceu com Moisés, aí a partir do verso 10. Se você olhar a partir do verso 10, a palavra vai dizer, olha, Moisés começou a ouvir esse povo. Imagina, olha, uma coisa é você ouvir 2, 3, 10, 15, 20 pessoas, que já dá um desânimo, né? Para aquele que está conduzindo, para aquele que está tentando mostrar Jesus para essas pessoas. Moisés saiu do Egito, a contagem que ele faz aqui são de 600 mil homens. 600 mil homens. Ou seja, eu não estou contando mulheres, não estou contando concubinas, não estou contando filhos, não estou contando escravos, eu estou contando somente os homens. Então aqui você pode botar para mais de 1 milhão aí. Imagina 3 milhões de pessoas, devia ter mais, mas uns 3 milhões de pessoas no meio do deserto. E esse povo começa a reclamar. E a reclamação parece um incêndio, né? Começa com a faísca que dá em um. Aí o outro já ouve, é verdade, né? Aí é verdade, né? Nossa, mas poxa, lá a gente comia bem, agora aqui no deserto é só maná, só maná, só maná, todo dia. Você já parou para pensar que você está no meio do deserto? O deserto não tem vida, não tem nada. E mesmo assim Deus faz cair o alimento para você todo dia, você reclama. E o Moisés tendo que ouvir isso tudo, né? Esse monte de gente, parecia um incêndio. Aquele burburinho. Você já não ouve mais o que a pessoa está falando, porque todo mundo começa a falar junto. Aí Moisés começa, né, ouvindo, a partir do 10, aí ele fala, Moisés ouviu todas as famílias reclamando, na entrada da tenda do encontro, e a ira de Deus se acendeu. Olha a ira de Deus de novo, ó. A reclamação e a murmuração atraem a ira de Deus. E aí, o Moisés fala para o Senhor, Senhor, por que o Senhor está me tratando assim? Com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim, Senhor. O que eu fiz para merecer o peso de todo esse povo? Por acaso fui eu que gerei e dei a luz a esse povo? Por que o Senhor me pede para carregá-lo nos braços como a mãe carrega um bebê que mama? Como que eu levarei a terra que juraste dar dos antepassados? Onde eu vou conseguir carne para todo esse povo? Eles vêm a mim reclamar, dizendo, nos dê carne para comer. Sozinho, Senhor, eu não sou capaz de carregar todo esse povo. O peso é grande demais.
Se é assim que pretende me tratar, Senhor, me mata de uma vez. Para mim seria um favor que o Senhor estaria fazendo, porque aí eu não veria essa calamidade. Aí você fala, mas ele também está reclamando então, né? Será que ele está reclamando? Será que ele não tem razão no que ele está falando? Porque uma coisa a gente precisa aprender, e é muito importante que a gente aprenda isso. Tem diferença entre um lamento e uma reclamação, murmuração ou queixa. Quando a gente pensa na questão do lamento, irmãos, o lamento ele vem de uma circunstância que nós estamos vivendo, de algo que aflige o nosso coração e a nossa alma, de algo que nós estamos levando aos pés do Senhor e que é legítimo, que é uma situação que realmente merece ser levada à presença de Deus. Tanto é verdade que nós temos salmos que são chamados salmos de lamento. O salmo de lamento é uma oração, é uma fala com Deus, de um salmista, de um ser humano que estava vivendo sobrecarregado pelas guerras, por um sofrimento exagerado que ele vinha carregando, por uma sobrecarga no seu coração e na sua alma, e que tinha fundamento, né? De momentos que eles viviam, momentos de guerra, momentos de condução de povo. E você vê, salmos de lamento, você pega aí o Salmo 25, o Salmo 39, o 51, 86, 102, 120, são todos salmos de lamento, de situações que extrapolavam a nossa vida diária. E aí você vê que ali, a gente tem, é o que Moisés está fazendo aqui. Poxa, olha, estou cansado, estou sobrecarregado. Você já parou para pensar? Você tem lá 2 filhos, 3 filhos, aí você fala, não aguento esses meninos, né? Às vezes fica doido com 2, 3. Imagina o Moisés tendo que cuidar de 3 milhões que saíram do Egito e que estão indo para uma terra boa, prometida, e esse povo começa a reclamar e murmurar. Parece um enxame. Todo mundo quer carne. Caramba, come o maná aí, tá tudo certo, gente. Nós estamos indo para uma terra, e nessa terra é uma terra boa. Quando a gente chegar, a gente vê essas questões, mas existem privações no meio do caminho que a gente precisa entender. O deserto ele vai mostrar o que está no coração, e o coração dessas pessoas era exatamente de reclamação, murmuração e não de lamento, porque eles tinham uma situação de escravidão e agora eram livres, então eles estavam reclamando, porque eles estavam preferindo ser oprimidos, ser escravo, do que ser livre. Deus cuidava, Deus direcionava e eles reclamando. O povo recebia alimento, mas eles não estavam satisfeitos com o que ele recebia, ele queria mais. Mais, como se lá no Egito eles vivessem comendo banquetes. Comiam os restos dos restos, e agora que estavam desfrutando de um alimento celestial, reclamavam que queriam a porcaria do que eles comiam anteriormente. Era justo a reclamação deles? Não. Então é queixa, é reclamação, é murmuração. Agora, se você olhar Moisés, no caso dele era um lamento. Era justo o que ele estava reclamando, o que ele estava dizendo, né? Então era um lamento e não uma queixa, uma reclamação. Ele questionava a Deus que era cruel ele ter que conduzir aquele monte de gente, Fui eu que dei a luz a eles? Não. Então, como é que o Senhor quer que eu leve eles como se fossem crianças de colo? Ele leva a sua queixa, ele leva o seu lamento a Deus. E assim como ele leva ao Senhor, o Senhor responde o lamento dele. Você vê que não é uma queixa, porque é só você ver como que ele responde a Moisés e como ele responde ao povo. A reclamação e a queixa atraem a ira de Deus. O lamento não. O lamento, ele tem a resposta de Deus. O que o Senhor fala para ele? Do verso 16 até o 16, 17, ele diz para ele o que? Olha, separa aí, 70 homens de autoridade e liderança no povo. Que eu vou fazer o quê?
o Espírito Santo que está sobre você para conduzir esse povo, eu vou tirar uma parte dele que está em você e vou compartilhar, vou dividir esse peso que está só sobre você com os outros 70, para que você não fique sobrecarregado, para que esses possam te ajudar a conduzir o povo. E é isso que a gente precisa entender no reino de Deus, irmãos. A gente não pode olhar e falar assim, isso aí é tudo para o pastor, tudo para o líder. Não, cada um de nós precisa assumir uma responsabilidade. Cada um de nós tem um chamado, um propósito no reino. Por isso nós estamos falando nos últimos domingos, olha, não é só aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas é aquele que faz a vontade de Deus. É aquele que tem o Espírito e que faz a vontade do Pai. Coloca em prática, vai em ação. Então Deus fala para ele exatamente isso, eu vou dividir entre vocês aí o Espírito Santo para que você, Moisés, não fique sobrecarregado. E aí ele pega, né, e dá continuidade, ele fala, manda o povo se consagrar, né? Por quê? Porque eu ouvi. Olha o que ele fala do verso 18 até o 20. Diga ao povo, consagrem-se, pois amanhã terão carne para comer. Vocês reclamaram e o Senhor os ouviu. Você acha que Deus ouve só a sua oração? Não, Ele ouve também a sua reclamação. Ele ouve as suas queixas. Ele ouve, irmãos. Para o povo aquilo lá era, entre aspas, uma oração, mas não era uma reclamação. Por isso que eu falei, nós precisamos discernir o que é reclamar e o que é lamentar. O lamento, ele está fundamentado numa circunstância que realmente condiz com aquilo que a gente está colocando diante de Deus. A reclamação não. A reclamação é porque Deus está te abençoando e você não quer aquela bênção, você quer mais. Você quer além do que você já está recebendo. Você não consegue se alegrar e ser grato pelo que você tem e reclama por aquilo que você não tem. E Deus ouve. Eu costumo dizer para os irmãos que o problema da oração é porque Deus responde. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai colocar nas nossas orações. Porque às vezes a gente ajoelha para orar e a gente não está orando, a gente está reclamando. E Deus responde. Deus falou aqui, eu ouvi a reclamação. Já não é a primeira, foi a segunda vez. Lembra? Primeiro vocês estavam reclamando da situação, agora vocês estão reclamando da comida. Deus ouviu. E aí o Moisés, ele tem aquele momento de dúvida, né? Mas Senhor, nós somos aqui mais de 600 mil homens, e aí você já viu, né? Mais de 300 milhões de pessoas, mais de 3 milhões de pessoas. Como é que o Senhor vai dar carne para esse povo todo? Você está de brincadeira, como é que vai ter carne para alimentar essa galera toda aqui? Nós nunca devemos limitar o poder de Deus na nossa vida ou na vida de quem quer que seja, irmãos. Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano para fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser e da forma que Ele quiser. Se Ele falou que vai, acabou, você não tem que discutir. É só desfrutar daquilo que vai acontecer. Porque Deus falou para ele, olha o verso 23, quando ele questionou, né? Mas como? Mesmo que os mares venham para cá, mesmo que, né? Como é que o Senhor vai alimentar esse povo todo com carne? E aí Deus fala para ele assim, ó, você duvida do meu poder? Agora você verá a minha palavra se cumprir, se a minha palavra vai se cumprir ou não. Rapaz, Deus é embaçado, né? Deus bate no peito e fala assim, ó, joga em mim que eu resolvo. Vem em mim que eu resolvo. Ele falou, agora, você não está acreditando? Senta aí e observa o que eu vou fazer. E aí Deus começa, né? Deus, ó, foi lá, chamou os líderes, repartiu entre os líderes o Espírito Santo. Aqueles ali receberam, começaram a profetizar e, né, para ajudar o Moisés na condução do povo. Mas sabe aquela questão assim? Tem gente que foge do chamado de Deus.
Será que você já fugiu do chamado de Deus para você? Uma coisa eu digo: todas as pessoas que Deus chama, Ele capacita. Cada um de nós que estamos aqui, temos no mínimo um dom que é dado por Deus, para a edificação da igreja. E muitas vezes nós fugimos do chamado que Deus tem para nós. Mas é interessante que duas pessoas chamadas Eudade e Medade não foram à tenda do encontro. Eram líderes, tinham a autoridade do povo, mas eles não foram ao lugar que foi chamado para receber o Espírito Santo. Você vê isso a partir do verso 27. Um rapaz vai contar para Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Eles não foram, eles se esconderam, mas o Espírito Santo foi até eles. O Espírito Santo os encheu e eles profetizaram no meio do acampamento. Eu lembro do Moody, um grande evangelista, que ele vivia orando a Deus para ser cheio do Espírito Santo. Aí teve um dia que ele estava andando na rua e aí o Espírito Santo veio sobre ele. E ele sentiu que o Espírito estava vindo, ele correu para dentro de um lugar e se trancou. Porque ele começou a profetizar no meio da rua a palavra de Deus, e ele: não, eu não sei o que é isso, eu estou cheio do Espírito. E ele correu para um lugar reservado para poder tentar entender o que estava acontecendo com ele, porque ele estava cheio do Espírito. Esses homens ficaram cheios do Espírito Santo no meio do povo ali do acampamento. Não tem como você fugir do poder do Espírito Santo, irmão. Se você é chamado, você tem um chamado de Deus para você, é bom que você obedeça, porque ninguém vai fazer o que você foi chamado para fazer. Ah, pastor, mas ninguém é insubstituível. É verdade, entre aspas, Eu creio que, na realidade, eu creio que ninguém é realmente insubstituível. Por quê? Porque o que é para você fazer, é só você que vai fazer do jeito que você vai fazer, conforme Deus te chamou. Aquilo que foi feito, de repente, eu não quero fazer. Você abre mão do seu chamado de fazer aquilo. Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Sim, pode fazer melhor ou pior do que você faria, mas nunca do jeito como você vai fazer. Eu acredito que as pessoas não são insubstituíveis. Ninguém só pode substituir o lugar da minha mãe na minha vida. Ninguém pode substituir o lugar do meu pai, do meu filho, da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, Ninguém pode substituir. Uma empresa pode falar: não, fulano é substituível, ele é um número. Mas se eu for olhar como um ser humano, de forma nenhuma. Então Deus tem um chamado para você. Deus tem algo para você fazer no reino. Você precisa sair do lugar de murmuração, de reclamação e tomar o lugar da gratidão. Ser grato por ser chamado, separado para o reino. E colocar a mão no arado. Colocar para trabalhar, irmão. Porque se você não fizer, não adianta você só falar. No reino de Deus entram aqueles que fazem a vontade do Pai. E é interessante como, daqui para frente nós já temos aí mais algumas queixas. Por exemplo, a de Josué. Josué vai reclamar para Moisés: tem dois falando lá, profetizando no meio do povo, do acampamento. E aí o Moisés fala para o Josué: o que é? Você tá, no verso 29. Você está com ciúmes? Você está com ciúmes por mim? E olha só como que funciona o coração de um homem grato a Deus. Ele poderia falar assim: não, senhor, o senhor vai tirar uma porção do Espírito que está em mim para repartir? Não, é melhor que o senhor dê uma porção para cada um aí, mas não tira de mim também, Olha o que Moisés fala: que bom seria se todo o povo do Senhor fosse profeta e o Senhor colocasse o seu Espírito sobre todos eles. Então Moisés voltou ao acampamento com as autoridades de Israel. Você ouviu o que Moisés disse para Josué? Que bom seria se todo o povo fosse cheio do Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento, irmãos,
O Espírito, ele vinha, né, ele descia sobre uma determinada pessoa, um profeta, um rei, um sacerdote, para fazer uma determinada função. Quando esta função estava cumprida, o Espírito Santo era retirado, e beleza, era assim. Nós não éramos habitação do Espírito, nós éramos visitação do Espírito. No Antigo Testamento, o Espírito nos visitava. E o visitante, ele não fica no lugar onde ele está, né? Ele vem, visita e vai embora. Mas aí, esse desejo do Moisés, ele vai parar lá em Joel, irmãos. Quando nós olhamos Joel, capítulo 2, a palavra nos diz, olha, capítulo 2, é lá a partir do verso 28, então depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei do meu Espírito sobre todo tipo de pessoa, seus filhos e filhas profetizarão, e velhos terão sonhos, jovens terão visões, naqueles dias derramarei o meu Espírito até mesmo sobre servos e servas. Aquilo que era um desejo do coração de Moisés se tornou uma promessa nos lábios de Joel, e se cumpriu aonde? Atos capítulo 2, não foi? A palavra não diz isso? Em Atos no capítulo 2, a palavra nos diz, lá no verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito os habilitava. O desejo de Moisés, que lamentava diante de Deus, se tornou uma promessa nos lábios de Joel e outros profetas, e se tornou cumprimento na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Deus falou o quê? Você duvida do meu poder? Agora você vai ver se a minha palavra se cumprirá ou não. Depois que ele derramou do Espírito sobre esses irmãos e irmãs, ele enviou a comida para aquele povo que estava reclamando. Veio uma nuvem inteira ali, ó, de codorna ali, voando mais ou menos 1 metro, irmão. Um monte, 1 quilômetro para frente, 1 quilômetro para o lado, 1 quilômetro para o outro lado e 1 quilômetro para trás. Era só codornas voando, que eles pegavam e matavam para poder comer. E a palavra diz o que? Olha, verso 33, enquanto ainda se empanturravam com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele os feriu como uma praga terrível. Por isso aquele lugar foi chamado Quibrote Hatavá, pois ali sepultaram o povo que cobiçou a carne do Egito. Na primeira queixa, o lugar onde aqueles irmãos foram queimados foi chamado de Taberá, lá no final do verso 3. Taberá quer dizer lugar de queima. A ingratidão daquele povo foi consumida pelo fogo de Deus. Agora a ira de Deus veio para matar uma parte do povo, sepultando os desejos. Esse nome feio que a gente ouviu aqui, Quibrote Hatavá, quer dizer túmulo da gula, túmulo dos desejos. Os nossos desejos, influenciados pelas más companhias, precisam ser sepultados na nossa vida, irmãos. E a última queixa que eu quero compartilhar com vocês, a última queixa de um povo abençoado, é quando a gente está vivendo como irmãos e a gente começa a sentir inveja do irmão. Que aí é o capítulo 12, quando Miriam e Arão, irmãos de sangue, tá? Não era nem só irmãos de caminhar, mas era irmão de sangue mesmo, começaram a ter inveja do chamado de Moisés. E aí, o que eles fizeram? Primeiro começaram a agredir a esposa do Moisés, com racismo. Olha, essa mulher é cuxita aí, ó, essa mulher que nem é do nosso povo, é de outra raça. Moisés se casou com ela, tentando diminuir Moisés diante do povo.
E aí eles revelam que não era só o racismo, mas era também a inveja que estava consumindo o coração deles. Olha o verso 2 do capítulo 12. Acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? Olha a inveja crescendo no coração do povo de Deus. Mas aí tem aquele problema, né? Nós servimos a um Deus que não é surdo. Se eu estou vivendo a minha vida de acordo com a vontade de Deus e pessoas começam a levantar falso testemunho contra a minha pessoa, me agredir, seja com racismo, com inveja, com ingratidão, com más companhias, eu posso descansar o meu coração no Senhor, porque Ele está ouvindo. E Ele ouviu quando os irmãos se colocavam contra Moisés. E assim como Deus ele agiu quando houve a ingratidão no coração do povo, Ele agiu quando o povo não estava satisfeito com o que Deus estava dando, estava insatisfeito e começava a reclamar e questionar e tudo mais, Deus agiu agora também. E é interessante que quando a gente vê aí no final do verso 2, e o Senhor ouviu isso, tem um parênteses, né? Tem uma fala entre parênteses aí, provavelmente na sua Bíblia deve ter entre parênteses. Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. Né? Deve estar entre parênteses na sua Bíblia, na minha está. O que isso quer dizer? Que isso daqui não foi Moisés que falou. Isso aqui foi alguém que conheceu Moisés, que acrescentou, dando um testemunho da vida de Moisés. Porque se ele fala assim, né, eu estou escrevendo lá, e o Maurício era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa, pega a mão, né? Eu falo, eu tenho orgulho da minha humildade. Não combina isso. Por isso que a Bíblia coloca ali entre parênteses, porque foi alguém dando testemunho de Moisés, falando que esse homem era muito humilde, mais humilde do que qualquer outra pessoa que estava ali. E humildade, irmãos, nesse contexto hebraico, judaico aqui, é esse tipo de humildade, é aquela pessoa que ela é consumida pelo serviço ao Senhor. Como assim? Porque assim, você fala que o Moisés era um cara humilde, mas é o mesmo Moisés que matou o egípcio? É o mesmo Moisés que passou um bom tempo ali, brigando dia após dia com o faraó, para libertar o povo? É o mesmo Moisés que vai bater 2 vezes na pedra, e por causa dessa atitude, ele perdeu a oportunidade de adentrar a terra prometida? Essa humildade, ela é vista em um homem também, que muitos anos depois veio habitar esse mundo e viver entre nós. Um homem que a palavra diz que ele era manso e humilde de coração. Era o mesmo homem que fez um chicote de corda e sentou o rei no povo. É o mesmo que começou a virar mesa no templo, porque o templo tinha deixado de ser um lugar de oração para se tornar um lugar de comércio. É o zelo pelas coisas de Deus, que leva esse homem a entregar a sua vida na cruz. Esse homem era chamado Jesus. Ninguém teve tanta intimidade com Deus além de Jesus do que Moisés. Por quê? Olha o que Deus fala aqui sobre Moisés. Verso 6. O Senhor disse, né, o Senhor primeiro ele chama os 3, fala assim, vocês 3 aqui, eu quero os 2 irmãozinhos que estão falando mal, os 2 aí que são racistas e invejosos, junto com Moisés, que é quem está sofrendo a agressão, a fala. Vem os 3 aqui para a tenda do encontro. Deus é um Deus de encontros, e nem sempre o encontro com Deus, ele é favorável a todas as pessoas. Deus chamou eles para o encontro,
Olha o que o Senhor falou para eles no verso 6. Ouçam o que eu vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões, falarei com ele em sonhos. Olha só, não é assim, porém, com o meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousam criticar o meu servo Moisés? Cuidado para não falar mal do teu irmão. Cuidado para não falar mal da tua irmã. O Senhor está ouvindo. E se o teu irmão ou a tua irmã realmente tem vivido debaixo da mão do Senhor, tem falado com o Senhor face a face, o Senhor vai dar um bom testemunho dele. E para todo aquele que é ingrato de coração, existe uma consequência. Olha novamente a reclamação aí, o que aconteceu. A ira do Senhor se acendeu contra eles. Novamente, 3 reclamações, 3 vezes a ira do Senhor se acende contra. E aí o que aconteceu? Miriam ficou ali, com a pele branca como a neve, leprosa. Quando Arão viu o que havia acontecido com ela, clamou a Moisés. Porque foi Deus quem fez, por causa do testemunho de vida de Moisés. Então ele vai correndo para Moisés. E talvez você diga assim, mas pastor, por que só a Miriam foi afetada ali com a questão da lepra? Porque eu não sei se você se lembra, mas Arão, ele era o sacerdote do povo. Deus falava com Moisés. Moisés falava com Arão e Arão falava com o povo. E a lepra, naqueles tempos, irmãos, era sinal de pecado e morte, porque não tinha cura para a lepra. O leproso, uma vez que ele pegava a lepra, ele ficava separado do povo. Ele ia viver fora. Ele perdia família, perdia bens, perdia casas, perdia a oportunidade de ir ao templo, ele não poderia mais adorar a Deus, ele via longe. E todas as vezes que um leproso fosse, por algum motivo, passar perto de um lugar onde houvessem pessoas, ele tinha que bater numa panela e sair gritando, leproso, 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 para que as pessoas se afastassem, porque a lepra era contagiosa, assim como o pecado. Miriam foi tomada de lepra, porque falou demais, reclamou demais, emprestou a sua boca para quem não devia, para falar o que não devia do seu irmão. Arão foi tomado de desespero, porque ele sabia que aquilo poderia acontecer com ele, então ele corre desesperado para Moisés, e pede para Moisés interceder a Deus em favor deles, para que eles não morram. Eles receberam juízo ali. E olha o Moisés, verso 13, o que ele fez? Então Moisés clamou ao Senhor, ó Deus, eu suplico que os cure. Um servo de Deus, uma serva de Deus, mesmo que sofra injúrias, perseguições, maledicência pela boca de outros, ele jamais deseja o mal de alguém. Você vê que mesmo diante de toda essa dificuldade, o Moisés não pediu para matar o povo. Ele falou, Senhor, tira a minha vida. Não foi? É pesado demais, está difícil demais para mim, estou sobrecarregado, Senhor. Aí ele prevalece, mata pelo menos metade desses aí que estão enchendo a paciência. Leva embora, consome, abre um buraco no chão assim, engole eles. Não, Moisés falou assim, tira a minha vida, Senhor. É um favor que o Senhor faz para mim. Eu dou a minha vida. Em outra passagem você vai ver que ele novamente, quando Deus fala assim, vai, conduz o povo, que eu não vou não. Ele fala o quê? Se o Senhor não for, então a gente também não vai. Porque o que faz diferença entre nós e as outras pessoas é a presença do Senhor em nós. E aqui o Moisés, mesmo
tendo a esposa agredida, mesmo tendo os irmãos ali falando contra o seu ministério, ele intercede a Deus e pede para que o Senhor os cure. Deus podia ter curado na hora? Podia. Mas Deus dá uma disciplina para essas pessoas. O que ele faz? O Senhor respondeu a Moisés. Vê que Deus responde oração, irmão. Vê que Deus responde. Se você reclama, Deus vai responder. Se você lamenta, Deus vai responder. Se você intercede e ora, Deus responde. O Senhor respondeu a Moisés: se o seu pai, ou melhor, se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, ela não ficaria contaminada por 7 dias? Portanto, mantenha ela fora do acampamento por 7 dias. E depois disso, ela poderá ser aceita de volta. Toda reclamação, seja por ingratidão, seja por insatisfação, seja por racismo, seja por inveja, todas elas têm consequências, irmãos. Mesmo que alguém interceda em favor de cada um de nós, haverão consequências. Todo pecado tem consequência. Todo fruto do pecado tem consequência. E a ingratidão, a insatisfação, racismo, inveja, tudo isso é fruto do pecado. É a ação, o poder do pecado tomando o coração desse ser humano. O lamento, ele habita um coração que é grato a Deus. Um coração de alguém que se entrega em favor do outro. Um coração que intercede em favor do outro, mesmo que esse outro seja, entre aspas, aí o seu inimigo, né? Porque estão falando mal dele, estão querendo o mal de Moisés. Deus agiu. E Deus disse o que? Olha, se o pai dela tivesse cuspido na cara dela, ela ficaria impura por 7 dias. Ela ficaria fora do acampamento por 7 dias. Porque para nós hoje é muito diferente como era na cultura judaica, irmãos. Um pai cuspir no rosto de uma filha, ela se torna impura por no mínimo 7 dias. Ela tem que ser afastada do povo, da família por 7 dias. Porque alguma coisa ela fez contra a autoridade desse pai. E Moisés, naquele momento, ele representava a figura do pai. Então, houve a consequência. E por 7 dias eles ficaram. E a palavra diz o quê? Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias. E o povo esperou até ela ser trazida de volta para seguir viagem. E então saíram daquele lugar onde estavam para o acampamento em Parã. O mais interessante, irmãos, é que o deserto para eles era um lugar físico. Talvez o seu deserto possa ser o seu trabalho. Seu deserto possa ser o seu casamento. O seu deserto possa ser essa igreja. Seu deserto possa ser a relação com seus pais ou com seus filhos. Talvez o seu deserto seja com a liderança da igreja, com o seu pastor. São lugares em que o Senhor nos mantém, nos leva e nos mantém para que o nosso coração seja provado. Ninguém do povo que saiu do Egito entrou à terra prometida. Nenhuma desses milhões de pessoas que saíram da terra prometida, do Egito, da escravidão, nenhum deles entrou na terra prometida. Os que entraram na terra prometida foram os que nasceram no deserto. Josué e Calebe. Esses adentraram a terra prometida. Porque foram provados, aprenderam, e a motivação do seu coração foi revelada. E você, meu irmão, minha irmã, qual deserto você tem enfrentado? Você tem vivido dias de reclamação, de murmuração e queixa, mesmo sendo uma pessoa abençoada por Deus?
Ou você tem vivido dias de gratidão ao Senhor? Você tem conseguido enxergar a gratidão, mesmo em meio aos momentos difíceis? Você foi chamado hoje para ouvir esta mensagem do Senhor ao seu coração, porque talvez os teus olhos estejam no lugar errado. Você está olhando para os problemas e não para Deus. Você tirou os olhos de Jesus e está olhando o problema, está olhando a enfermidade, está olhando o desemprego, está olhando não sei o que. Aquilo que está te impedindo de realmente louvar e adorar o Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é. Deus te chamou, te trouxe até aqui. Você não é um filho ou uma filha predileto ou predileta de Deus. Mas você é insubstituível no reino. Deus te chamou e tem um lugar para você no reino. Mas você precisa parar de simplesmente falar de Deus, começar a falar com Deus, e à medida que você fala com Deus, você põe a mão no arado e começa a trabalhar para o reino. Você consegue manifestar o amor de Deus nos seus relacionamentos, pelas suas atitudes. Deus começa a ser visto em você e através de você. Quando você achar que você é a última bolacha do pacote, eu, tenho orgulho da minha humildade. Lembra que você é pó, e ao pó você vai voltar. Quando você vier à casa do Senhor e achar que você é digno de estar aqui, que você é merecedor de estar aqui, de ter um lugar de destaque, você merece alguma coisa, lembra que você é pó. Pó da terra. Você não é nem terra, você é pó da terra. E é para essa terra que você vai voltar. Lembra que você só está aqui porque Deus é extremamente gracioso conosco. Nós só estamos aqui por causa da graça de Deus e da sua infinita misericórdia. Mas quando você estiver abatida, quando você se sentir, nossa, sabe quando você sente para baixo mesmo, né? Quando você sentir que, tipo Moisés aqui, Senhor, tira minha vida, Senhor, porque as coisas não estão boas, está tudo muito ruim, eu não estou conseguindo corresponder ao que o Senhor pede para mim e tal. Lembra que você é filho, que você é filha, que você é amado de Deus. Lembra que Jesus veio ao mundo para encontrar você, para ter um encontro contigo e para reconciliar você novamente com o Pai. Lembra que Deus, por meio do Espírito Santo, Ele não quer visitar você, Ele quer habitar em você, e Ele faz de nós a habitação dEle. E à medida que Ele habita em nós, irmãos, acontece uma revolução aqui dentro. À medida que nós somos cheios do Espírito Santo, não damos mais espaço para o poder do pecado na nossa vida, irmãos. Por isso que eu tenho falado aos irmãos, vamos orar para que possamos ser cheios do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo não tem poder para o pecado na vida dela. Você não vai conseguir viver cheio do Espírito Santo todos os dias, 24 horas por dia, enquanto você estiver aqui. Porque nós vivemos altos e baixos, porque a nossa natureza ela é pecaminosa. Mas nós devemos constantemente buscar ser cheios do Espírito. Por isso é necessário nós praticarmos as disciplinas espirituais. A plenitude do Espírito Santo na nossa vida é só, meus irmãos, quando Jesus voltar. E aí nós vamos receber um corpo glorificado. Aí sim, nós vamos viver plenos da presença do Espírito Santo. Não tem mais lugar para o poder do pecado e nem para a habitação do pecado em nós. Porque tudo em nós será para o Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Está difícil, está doendo? Agradeça.
Louve a Deus. Consiga enxergar a mão de Deus mesmo em meio ao caos. Te convido a curvar sua cabeça nessa hora, meu irmão, minha irmã. E nós vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer, pelas promessas dEle, por tudo que Ele é, pelas dificuldades, pelas vitórias, pelas perdas e pelas conquistas. Obrigado, Deus. Obrigado por este dia, obrigado pelo teu cuidado conosco, obrigado por cada um que ouve esta mensagem nesta manhã. Obrigado, Senhor, pelo que nós temos hoje. Obrigado pelo meu casamento, pelos meus filhos, pelo meu trabalho, pelo ministério que o Senhor tem na minha vida. Obrigado, Senhor, por esta igreja, por cada família aqui representada. Obrigado, Senhor, pelo corpo de Cristo que se reúne, ó Deus. Obrigado, Pai, por olhar para nós e não achar que fôssemos pequenos ou insignificantes demais para o sacrifício de Jesus naquela cruz. Obrigado pelo teu amor, Deus, obrigado pelo teu sacrifício, Jesus Cristo, obrigado pelo teu amor, obrigado pela consolação e pela comunhão que o Espírito Santo produz em nós e através de nós. Obrigado, Senhor, pelas perdas, obrigado pelas pessoas que fizeram parte da nossa vida e que hoje já não estão mais conosco, mas nós te louvamos, Senhor, porque em algum momento elas marcaram o nosso coração, a nossa história, e nós tivemos o mesmo efeito na vida delas. Obrigado, Senhor, pelos aqueles que estão nascendo hoje. Obrigado por aqueles que estão partindo, porque viveram uma história neste mundo, tiveram oportunidades de viver, de escolher, de sonhar. Obrigado, Senhor, por nós ainda estarmos aqui, Senhor. Obrigado pelos sonhos que já se cumpriram nas nossas vidas, por aqueles que nós sonhávamos e por aqueles que nós nem imaginávamos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas tuas promessas. Obrigado por ser quem o Senhor é em nós e através de nós. Obrigado, Senhor, por aquilo que ainda vai acontecer nas nossas vidas e através delas. Obrigado pelo que o Senhor ainda vai fazer nessa igreja e através dessa igreja. Obrigado, Senhor, pelas orações que nós ainda nem fizemos, mas que o Senhor já respondeu na eternidade. Obrigado, Senhor, pelos pecados que nós vamos cometer, mas que já foram perdoados na cruz. Obrigado, Senhor, pelo arrependimento que nós vamos sentir por causa desses pecados e falhas, porque é sinal que o Teu Espírito Santo ainda habita em nós e ainda nos constrange o Teu amor. Obrigado, Senhor, por o Senhor não querer mais apenas nos visitar, mas querer habitar em nós, nos fazendo seres humanos melhores. Obrigado, Senhor, pelo dom do amor que nós recebemos, que nós possamos compartilhá-lo com as pessoas ao nosso redor. Obrigado pelo perdão que nós já recebemos do Senhor, que nós possamos exercitá-lo também, Senhor, com cada um. Obrigado pelos dons que nós já recebemos, que nós possamos colocá-los em prática para a edificação da Tua igreja, do corpo de Cristo, a fim de que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Obrigado, Deus, por cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, por aqueles que já ouviram, que ela possa trazer transformação na sua vida, que possa, Senhor, cair por terra toda a ingratidão, insatisfação, inveja, racismo, todo sentimento ou ação de acepção de pessoas. O Senhor é um Deus que acolhe, que instrui, que perdoa, que reconcilia seres humanos com Deus novamente. Obrigado, Senhor. Que o nosso coração seja realmente um coração transformado, um coração cheio da presença do Teu Espírito Santo e grato ao Senhor, porque um coração agradecido é o coração que consegue enxergar, mesmo em meio às dificuldades e perdas, o agir, o mover do Senhor em nós e na história.
Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que as consolações e que a comunhão do Espírito Santo, ela seja com cada um de nós, não só nesta manhã, mas a cada dia que o Senhor nos permitir viver. Assim é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.